Eu nunca tive uma identidade. Meu Deus. Que eu soubesse, né? Eu era aquilo que as pessoas diziam, né? Mas eu, na minha cabeça, uma identidade formada eu não tinha. Quando eu converti, ali naquele momento, eu sabia que eu era filha de Deus. É pra isso que Deus tá me levantando, sabe? Pra eu ser uma voz. E não é sobre me, falar de quem é a Bárbara, mas do que Deus fez na vida da Bárbara. Se Jesus estivesse sentado aí do seu lado hoje, o que você falaria pra ele? Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo! De onde você está me vendo agora? Isso mesmo, está começando mais um episódio do Identidade Podcast. Olha só, eu sei que você está aqui porque você acabou de ver mais um episódio que acabou de passar. E aqui nesse hoje tem uma convidada especial, meu Deus do céu. Esse episódio ele é para trazer a sua real identidade, para você ser transformado, para você transbordar. Porque muitas vezes nós passamos e fazemos muitas coisas e nos perdemos no meio do caminho. E o que acontece? As pessoas que vêm aqui, elas têm propriedade para falar como elas se perderam e como elas realmente se reencontraram novamente a sua real identidade. E eu quero aqui hoje falar da nossa convidada, que ela é muito especial para mim. Ela tem um testemunho muito importante, muito lindo, que eu ouvi assistir. E, assim, eu nem vou ficar falando muito, porque eu deixo ela falar, porque eu já falo demais, né? Ela é filha amada de Deus, 33 anos, empreendedora, tem uma empresa artesanal de chocolate. Gente, já imagina, de chocolate já é um chama, já tem um gancho já, né? Para quem gosta de chocolate. Então, assim, ela é especialista. Ela é nascida em Curitiba, Paraná. Ela veio diretamente do Porto. Meu Deus, que honra que eu tenho de receber aqui Bárbara. Seja muito bem-vinda ao Identidade Podcast. Muito obrigada, Gi. A honra é toda minha de ter recebido esse convite, poder estar aqui com você, compartilhando vivências, né, coisas que Deus colocou na minha vida, coisas que Deus fez, que Ele curou e transformou. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder colaborar de alguma forma, através do meu testemunho. Muito obrigada. Meu Deus, eu que agradeço. Olha que linda que ela é, gente. Não, olha isso, gente. Eu falo que é Bárbara, não, é uma Barbie. Ela é uma Barbie tão linda. Pois é, hoje me vesti mais meiguinha, né? Tô mais delicadinha. Não, linda como sempre. Bárbara, eu quero te agradecer, né, por você estar aqui, né, tipo, saído do Porto, assim, ter deixado o seu tempo, né, seus compromissos, e ter vindo aqui compartilhar o que Deus fez na sua vida e vem fazendo todos os dias. Agora, só que eu gostaria de saber quem é a Bárbara de verdade, quem é você, qual que é a sua identidade? A minha identidade você já começou falando aí, que é o que eu sempre falo. Eu sou filha amada do Deus vivo. Uau. Eu sou essa pessoa, essa é a Bárbara. Uma mulher que teve suas dores, seus traumas ressignificados e a sua vida transformada e a sua identidade ativada. Essa sou eu. Nossa, e como foi para você, Bárbara, reativar a sua identidade? Como é que você percebeu que a sua identidade estava perdida? Porque você é uma mulher nova, Sim. Né? E assim, ter passado por vários processos para chegar... Hoje eu tenho quase 40 anos, né? Você tem 30 anos aí. Ou seja, como que foi? Porque para você ver que se perdeu e hoje está se encontrando a sua identidade, como é que você se identificou que realmente... Não, peraí, essa não sou eu, essa sou eu, quero ser assim. Como é que foi para você? Então, Gi, não teve a situação de que eu perdi minha identidade. Eu nunca tive uma identidade. Meu Deus. Que eu soubesse, né? Eu era aquilo que as pessoas diziam, né? Mas eu, na minha cabeça, uma identidade formada eu não tinha. Eu só era uma pessoa, enfim. Mas, assim, quando eu converti, ali naquele momento, eu sabia que eu era filha de Deus. Eu passei a ser filha de Deus. Só que, Gi, eu me converti em 2014. E até 2023, eu vivia, ok, sou filha de Deus, nananã, só que eu sabia da minha identidade de filha, mas eu não vivia como uma filha. Eu não sei se eu consigo me explicar. Só da boca pra fora. Eu não tinha a visão que Deus
tem sobre mim. Eu não conseguia me ver como Deus me vê, como Deus me enxerga. Então, eu tinha muitos bloqueios, sabe? E aí, até que, né, eu mudei ali a minha mentalidade em 2023, buscando, né, me conhecer. Eu entrei naquele momento de autoconhecimento e foi nessa busca para me conhecer que eu entendi. Eita, tá faltando algo aqui. Eu preciso colocar para fora o que está aqui dentro. Porque eu não estou sendo quem Deus me chamou para ser. Eu não estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. O que eu estou fazendo com a minha vida, sabe? Então, até 2023, eu estava só vivendo, sabe? Estava existindo ali. Só que quando eu me descobri, eu entendi que eu sou filha de Deus e que eu posso e tenho o direito de viver como uma filha de Deus, ter essa identidade ativada, sabe? E me libertar dos traumas e dos bloqueios, de tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça. Eu não posso fazer isso porque alguém falou que eu não posso. Ou, sabe, essas coisas, essas limitações que as pessoas colocam sobre nós e que a gente acredita. Sim. Então, eu vivia dessa forma, só que depois, 2023 foi realmente a virada de chave na minha vida, sabe? Eu entendi, não, eu preciso externar aquilo que Deus colocou dentro de mim. Eu preciso mostrar para as pessoas aquilo que Deus colocou dentro de mim. Não mostrar quem é a Bárbara, mas o que a Bárbara carrega, sabe? Uau. Então, ali eu comecei a realmente viver como uma filha de Deus e fazer aquilo que queimava no meu coração. Porque, Gi, eu a vida inteira ficava pensando, meu Deus, como que eu posso servir a Deus? Para que eu vou ser útil? Quero servir o reino, sabe? Eu estou nessa terra não é à toa. Deus me trouxe aqui para eu ser sal e ser luz onde eu estiver. E eu não estou sendo. Então, eu queria servir, eu queria ser essa luz de fato. Então, em 2023, quando virou essa chave, né, da minha identidade, eu falei, eu vou começar a falar da palavra de Deus. Porque é algo que eu amo, sabe? Me apaixona. Eu amo a Bíblia e assim... Eu pego aquilo e eu vejo as revelações e eu penso, meu Deus, tantas pessoas precisavam ouvir isso, precisam conhecer, sabe, esse Deus maravilhoso e ter, sabe, essa vida transformada que só a palavra de Deus pode transformar a nossa vida, né? Então, eu comecei a gravar vídeo curtinho pro Instagram, postei lá, sim, gravava uns 20 vídeos, né, o mesmo, até conseguir achar que que dava para postar, mas postava ali, um videozinho ruim. Com medo do julgamento e por conta da minha... Eu não tinha habilidade, né? Pra gravar, pegar uma câmera, eu ficava tremendo. Isso, pra mim, me deixa um pouco nervosa, né? Mas, mesmo assim, eu fiz. Dei ali meu primeiro passo e aquilo foi começando, rompendo. E até que eu estou num podcast, gente. Então, assim, é tudo uma questão de dar o primeiro passo. Eu acho que, assim... Eu acho não, né? As grandes mudanças, elas acontecem quando a gente... se posiciona. Quando a gente se posiciona e quando a gente realmente fala assim, nossa, eu tô com medo disso daqui. Posso estar apavorado, mas eu vou dar esse passo. E eu dei o primeiro passo. Então, a gente tem que romper essa barreira, sabe? Do medo da crítica, do medo do julgamento. Vai vir, isso é normal. A gente tem que estar super consciente disso, né? A gente não vive no mundo de Bob, né? O mundo, ele vai julgar você, ele vai falar mal de você, não tem problema. Mas faz o que tem que fazer e pronto, e deixa... Quando você me traz, assim, que tinha medo, não sabia quem era você de verdade, você já passou por alguma fase de rejeição? Já passei. Eu cresci sem meu pai, Gi. Meus pais são separados desde que eu era muito pequena. Então, eu cresci sem essa figura masculina, que é a figura de acolhimento, sim, né? Segurança. De segurança, de afirmação, sabe? De estabilidade. Então, assim, eu cresci sem isso. Então, isso me gerou muitos bloqueios, muita necessidade de aprovação, né? Porque de validação, a criança necessita ouvir que ela é amada, que ela é protegida, que ela tem ali uma segurança. Principalmente a mulher. Principalmente a mulher. E eu não tive essa segurança. Então, eu era muito insegura porque eu não tive a segurança na infância, né? Na vida inteira, porque eu cresci a vida toda sem meu pai. Então, essa falta do pai gerou em mim todos esses traumas, esses bloqueios, que quando eu entendi, eu falei, não, é até aqui, chega. E pegando esse gancho da falta de pai, por quê? Hoje em dia, temos muitos casos de pais separados. E muitas crianças, eu sempre falo, quando os pais separam, quem pagam mais são os filhos pelas decisões. E você é uma prova disso. Como é que foi para você superar a falta de um pai presente?
Gi, não, assim, não teve superação. Eu apenas vivi do jeito que a vida chegou para mim. Eu não tive escolha, não podia obrigar o meu pai a estar tudo bem com a minha mãe e trazer ele de volta para eu ter esse acolhimento, todas essas coisas que eu necessitava. Então, assim, eu só vivia a vida de acordo com o que a vida acontecia, sabe? Mas quando eu entendi que os meus bloqueios, os meus traumas, o que me limitava estava ligado com essa situação do meu pai, aí eu falei, eita, eu tenho que fazer essa ruptura, então. Quebrar o ciclo. Eu tenho que quebrar, exatamente. Eu tenho que me desligar desse passado, sabe? Se há em mim alguma coisa que me liga de forma negativa ao meu pai, isso vai ter que sair da minha vida, porque eu preciso romper, eu preciso avançar. E não tem como você romper, você avançar estando presa a alguém, a um passado. Então, o que eu fiz? Eu mandei um áudio pro meu pai, pelo WhatsApp. Falei para ele, né, ali o que eu sentia. Você verbalizou? Eu verbalizei, eu externei para ele e falei que perdoava ele, independente de qualquer coisa, sabe? E ali, sabe, foi uma libertação. Eu me libertei. Aquela noite, Gi, depois que eu finalizei aquele áudio, nossa, eu me senti a pessoa mais leve do mundo, sabe? Porque eu tirei um peso das minhas costas. Você se sentia culpada por ele não te amar, por ele não estar presente? Eu não me sentia culpada, eu só me sentia uma desafortunada por não ter tido meu pai, sabe? Eu me sentia assim, porque eu via, principalmente na época, né, da escola, de adolescência também, eu via os amiguinhos, as pessoas passeando com os pais. Eu achava lindo. Eu pensava, ai, meu Deus, eu nunca vou passear com meus pais. Nunca vou andar de carro com meus pais. Eu achava lindo. E pronto, não aconteceu, mas ok, vida que segue, né? Eu só precisava realmente entender que, ok, me tocou viver dessa forma, beleza. Não foi uma escolha minha, né? Eu sofri as consequências da escolha de outras pessoas, né? No caso, meu pai e minha mãe. E tá tudo certo, só que eu não posso, eu agora que tenho a consciência de que eu posso ter uma vida diferente, eu escolho mudar, né? Ou eu escolho ficar com essa situação, trazendo para minha vida, levando geração após geração, ou eu escolho romper com isso. E aí a gente tem que pagar um preço para romper. Porque o mais fácil é você seguir, né, o ciclo, ficar naquele vitimismo. Porque eu sempre me vitimizei a vida inteira. Né? Eu sou uma coitada. Pela falta do pai. Pela falta do pai, exatamente. Eu não tive pai, sabe? Então, era um vitimismo. E aí, qual é a vítima que vence na vida, Gi, que avança? Não tem como. Deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente, principalmente para as mulheres, quando tem a falta do pai, elas vão em busca de rapazes. De meninos. Você passou por situações assim, em querer procurar em relacionamentos, porque acaba, muitas vezes, por exemplo, pessoas casam, porque não tem o pai, né? Casam achando que tá amando, né? Outras pessoas, tipo, começam um namoro achando que é mais, na real, é a falta da paternidade. Sim. Mas só que elas não estão cegas, né? Porque não é cegas. Elas têm... Não tá ali ainda clareza para elas. Não tem claro que realmente é a falta do pai. E aí busca no homem, que é a figura masculina, para preencher essa falta. Você passou por circunstâncias assim? Eu passei. Tanto é que quando eu comecei a namorar, era sempre um atrás do outro, sabe? Porque eu sentia essa necessidade sempre de estar com uma figura masculina. Então, eu passei, sim, por essa fase. E aí, essa fase mudou, né? Quando eu me converti. Que daí eu fiquei anos sem me relacionar com ninguém. E aí que mudou o negócio, né? Porque daí já não existia mais aquela necessidade. Hoje em dia, claro que existe uma necessidade né, de ter uma pessoa para estar do lado, mas é diferente do que aquela carência que eu tinha antes, né? De ter que ter. Eu vejo muito, Bárbara, que hoje em dia, principalmente as adolescentes, jovens, que eu falo assim porque eu vejo que muitas jovens, elas precisam dessas orientações. Como que você fala para uma mãe ou um pai, né? Porque tem o pai também que tem só os filhos, né? Porque quando eu falo a separação, ela traz a consequência para os filhos. Como você fala para uma mãe orientar para uma filha que já passou nessa fase, que você já passou também nessa idade de adolescência, juventude e tal, que está passando por esse processo, querendo aprovação, querendo validação, tem a falta do pai.
E como que ela tem que direcionar o filho pra, tipo, não ir atrás de namoros, não ir atrás de relacionamento. Porque mesmo ele indo atrás, também vai ter consequência. Uhum. Ou seja, às vezes vai pegar uma gravidez rápida. Sim. E depois acaba o quê? Tipo, acabando com o relacionamento, acabando com a vida e não é feliz. Aí vai tendo outros relacionamentos. Como é que você falaria para uma mãe que está numa situação com um filho assim? Essa mãe ou esse pai precisa validar essa criança. Se você é a mãe, você precisa validar essa menina, esse menino. Você precisa fazer o papel. Infelizmente, uma pessoa que está sozinha, uma mãe que está criando ali o filho sozinha, ela vai ter que em algum momento fazer esse papel, né, de pai também. E aí que vem essa sobrecarga também sobre a mulher, né? Porque fazer um papel já é difícil, imagina dois, né? Da mãe e do pai. Então, você tem que validar o teu filho, a tua filha. Essa criança precisa ouvir que ela é validada, que ela é amada, sabe? E, acima de tudo, sabe? Além dela ter a tua validação, o teu amor e o teu afeto, né? A tua segurança que você transmite, que você precisa transmitir para essa criança, você precisa falar também sobre a identidade dessa criança em Deus. Essa criança precisa entender que ele ou ela não está aqui nessa terra à toa, sabe? Que existe um pai lá no céu todo-poderoso. E que se essa criança está sem um pai terreno, não tem problema, né? Ela tem um pai celestial. E ele está, assim, com os braços abertos para receber e para cuidar dessa criança o tempo todo. Então, essa criança precisa entender que ela é amada pelo pai, que ela é amada pela mãe, e principalmente por Deus, que é um pai que não falha, Gi. Não Sabe, eu falo assim, eu não tive um pai terreno, mas eu tive e tenho o melhor pai do mundo, sabe? Que é o celestial, então assim, tá tudo certo, não tem a paternidade aqui. A paternidade humana, ela falha, mas a celestial não, então Meu tá Deus. tudo certo. Bárbara, e assim, eu acho é tão difícil hoje nós encontrarmos nossa real identidade. Porque nesse mundo de tantas ofertas que tem, o mundo tá aí com muitas coisas boas, prazerosas para nós. E aí nós nos perdemos porque eu quero ir para isso, quero ir para aquilo, quero viver esses momentos prazerosos. E renunciar hoje, nesse tempo, é muito difícil. Como é para você? Porque eu te falo isso, porque a gente que renuncia e tem essa real identidade, tem essa comunhão, tem essa intimidade com Deus, a gente paga o preço, como você disse. Como é para você hoje olhar para a Bárbara de antes e a Bárbara de hoje, qual que é? Valeu a pena, vale a pena pagar o preço e abrir mão dos prazeres? Ah, vale. Total, Gi. É um preço duro de ser pago, mas vale demais a pena. É a melhor coisa que uma pessoa pode fazer na vida. É estar disposta a ter momentos ali de dor, de luta, mas sabendo que aquilo vai transitar ela para uma situação de paz, sabe? Uma outra vida, uma outra história. Então, assim, eu decidi pagar o preço para ir atrás de me conhecer. Eu decidi pagar o preço de lutar para me libertar dos meus bloqueios. Eu tive que pagar o preço de lutar contra a dificuldade de pegar uma câmera e gravar um vídeo, falar em público. Porque falar em público, para mim, sabe assim, era um bicho de 7 cabeças, era coisa de outro mundo. Então, a gente tem que pagar o preço, sabe? Para a gente viver coisas melhores ali na frente. Então, vale muito a pena. A gente tem que fazer isso. Tá com medo? Faz com medo mesmo. Tá difícil? Faz, sabe? Vai ter resultado. Então, assim, a pessoa... Só que hoje em dia as pessoas não querem, né, de pagar o preço. Elas querem ter a vida transformada assim. Não querem passar pelo processo. Não querem passar pelo processo. E é super necessário. O processo, ele te leva para o deserto, ele é duro. Às vezes tem momentos de solidão, de medo, de angústia. Mas é necessário, são nesses momentos que a gente é forjado. São nesses momentos que a gente tem muita experiência com Deus. As melhores experiências que eu tive com Deus foi no deserto. Meu Deus. E olha só, hoje em dia eu percebo, depois que a gente volta e tem a nossa real identidade, o que nós queremos passar, que grita aqui dentro, falar do amor de Jesus, falar das transformações que Ele faz na nossa vida, falar que realmente eu vivo pela fé, eu vivo e confio e entrego nas mãos de um Deus que realmente Ele faz, Ele ainda continua a fazer milagres, assim como Ele fez há anos atrás, Ele ainda continua a fazer milagres. E hoje, a humanidade, a nação, ela grita por isso. E como é para você que você tem essa ferramenta, sabe? Você tem esse testemunho para falar, para você dar essa voz, e como que você trabalha isso na vida de outras mulheres? Gi, primeiro que para mim é uma honra poder ser útil, sabe?
através desse lado feio e dolorido da minha vida? Eu falo que, olha, toda situação, toda dor, todo problema, todo trauma, tudo tem o porquê, mas também tem o pra quê. E a gente tem que focar no pra quê. Às vezes a gente fica se perguntando, por quê, Deus? Por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Muda a pergunta. Pergunta o para quê. Para que isso vai servir? Para quê? Sabe? E aí que você encontra propósito nessa dor, nesse sofrimento, nessa dificuldade. E hoje, eu entendo que o para quê eu tive que passar por todos os processos que eu passei é para ter voz e ajudar milhares, sei lá quantas pessoas que passaram também, estão passando por essa situação de abandono, de rejeição, de trauma, de limitação, de bloqueio, de crenças limitantes. Então, assim, eu poder hoje, com o meu testemunho, com o que eu vivi e venci, poder ajudar alguém, Gi, isso não tem preço, sabe? Então, assim, para mim é uma honra. E hoje eu quero poder ajudar e servir as pessoas, que foi para isso que Deus está me levantando, sabe? Para eu ser uma voz que gere diferença na vida das pessoas. Porque se fosse para eu ser mais uma, para quê que eu ia me expor? Para que, sabe? Não faz sentido. E não é sobre tipo, falar de quem é a Bárbara, mas do que Deus fez na vida da Bárbara. Quem é Deus? Se Jesus estivesse sentado aí do seu lado hoje, o que você faria para ele? Falaria para ele? Que pergunta, Jesus. Você tinha que me fazer chorar, hein, Gi? Eu não falaria nada. Eu só ia abraçar ele, Gi. Eu só ia abraçar. Porque tudo que eu preciso dele, ele já me deu. Tudo que eu preciso saber dele já está escrito, sabe? Tudo que eu preciso saber já está escrito. Obrigada. Eu só iria abraçar ele e chorar. Chorar muito, abraçando ele, sabe? Eu te pergunto isso, Bárbara, porque só quem realmente vive os milagres dele é que realmente sabe o que vai falar e o que vai fazer. Porque falar dele é fácil. Falar de Deus é fácil. Hoje virou comércio falar dele. Hoje está saturado falar dele, falar do nome dele. Por que eu te pergunto? Se ele estivesse do seu lado aí hoje, aí, como humano. Porque só quem realmente vive os milagres tem a propriedade de falar assim, pai, eu estou aqui, sempre estive aqui. Quero sim sentir o seu cheiro, quero sentir o seu abraço. Ai, Gi, só o abraço de Jesus, sabe? Se eu pudesse abraçar ele, né? Uau. Nossa, eu não falaria, não precisaria falar nada, perguntar nada, ouvir nada, sabe? Eu acho que olhar os olhos dele e abraçar. Porque quando eu falo assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Quando você entende o verdadeiro amor de Cristo, você entende o tamanho do amor que você tem para dar para o outro. Sim. Porque eu só vou amar o outro porque eu estou cheia. Exato. Se eu estou cheia de amor para dar, aí sim, porque eu já entendi a minha verdadeira identidade, eu já entendi o tamanho do amor que Deus tem por mim. Aí eu consigo transbordar. Exatamente, Gi. E essa coisa do amor, né, falando sobre perdão, que é algo que está totalmente ligado, assim, né? Como que a gente pode falar que a gente ama a Deus e a gente não consegue perdoar? Uau. Né? Tem muita gente que fala, eu não sinto que eu tenho que perdoar, ou ainda me dói. Mas o perdão não é uma questão de você sentir que você tem que perdoar, sabe? A pessoa não merece. Tá, mas e você merece? Você acha que você é santinho, sabe? Quem é você? Quem é você para falar que alguém merece perdão ou não? Você também peca sempre. Se até Jesus... Eu falo assim, teve uma vez que uma pessoa falou bem assim, tá, mas você perdoou, assim? Aí eu virei pra pessoa e falei assim, tá, Jesus foi traído. E também perdoou. Quem sou eu para não perdoar? Olha o que ele fez pela humanidade toda. É porque o povo está acostumado com o evangelho muito fácil, Gi. O evangelho da alegria, de que tudo é flores, sabe? O evangelho duro, de obedecer, sabe? A Deus. Ninguém quer isso não, Gi. Todo mundo quer falar que é filho de Deus, mas obedecer não quer.
Quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Então, assim, perdoar pra quê? O evangelho da prosperidade. Ai, Gi, tá tão vergonhoso hoje em dia o mundo evangélico, sabe? É uma pena. Eu fico chocada em ver as coisas, né, na internet. E eu fico mais chocada ainda em ver que as pessoas acreditam no que elas veem. Elas não têm o discernimento espiritual e nem buscam. Porque uma coisa é você não ter, ok? Mas a pessoa não buscar, sabe? Eu fico chocada com essas pessoas que falam que amam a Deus, sabe? Pessoas que falam que, eu vou na igreja, eu sou cristão, mas, tipo, não tem a capacidade para ler a Bíblia, sabe? E acredita só no que os outros falam. E tanta gente indo pro buraco, um cego guiando outro cego. E as pessoas nem tchum, sabe? Tá tudo muito fácil. A pessoa quer festa. O evangelho é festa. Sabe? Meu Deus. E o que você está fazendo para mudar isso? Né? O que nós estamos fazendo para mudar isso? Gi, eu tenho me posicionado, sabe? Eu preciso fazer muito ainda, muito. Eu tô só começando, sabe? Mas eu tenho me posicionado. Principalmente nessa parte de falar, olha, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, por mais que você não entenda nada ali de começo, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, aquilo não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Eu li aquilo e pensava, minha nossa, o que é isso? O que significa isso? Sabe? Uns nomes estranhos, umas coisas estranhas. Mas, assim, persevera, sabe? Tudo na vida é isso, é perseverança. Quando você vai se formar na faculdade, você não tem que perseverar para você aprender a matéria? Você não vai lá num dia e já sai formado no outro. Não, com a vida espiritual é assim também. É uma formação, você vai estudando, você vai entendendo, você vai buscando e você vai crescendo espiritualmente. Agora, se a pessoa não tem interesse, como é que ela vai crescer? Aí fica caindo nas conversas fiadas desse povo aí, desses profetas falsos aí da internet. Profeta falso. Eu sempre falo, a própria palavra diz, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não mesmo. E aí nem qualquer um coloca a mão na sua cabeça, né? De jeito nenhum. Olha, pelo amor de Deus, não aceita qualquer pessoa colocar a mão na tua cabeça. Não aceita. Não aceita, Gi, isso é um perigo. Tem tanta gente mal intencionada que vem vestido de anjo de luz, que a Bíblia fala que Satanás, ele se veste de anjo de luz. Cuidado, não deixa qualquer um, vem aqui, deixa eu profetizar para você. Sabe? E não aceite qualquer profecia. Deus manda te dizer não sei o que, não sei o que. Tá bom, eu recebo. Recebe nada, começa a ter discernimento. Vai perguntar para Deus, Senhor, isso daqui tá certo? Gi, sabe, o povo tá caindo numa onda muito errada, porque falta entendimento. E falta entendimento porque o povo não quer ir buscar, sabe? E aí, como é que faz? Não tem como. Esses falsos profetas enganam tantos. Por quê? Porque estão tudo tonto aí. Não sabe de onde vem, para onde que vai. É um povo tudo desorientado. Escuta qualquer coisa que fala que é de Deus e acredita que é de Deus. Como é que é para você discernir o que é o falso profeta? A Bíblia, Gi. Olha, Gi, a Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Quando você conhece uma linguagem de uma pessoa, você já vê. Olha, outra pessoa está falando em nome dessa. Peraí, mas meu pai não fala assim. Na palavra dele, não tem isso daqui. Sabe, você ganha uma sensibilidade. A intimidade te dá essa sensibilidade. E eu busco muita intimidade. Gi, eu não estou aqui me colocando como melhor do que ninguém ou que eu sou a estudiosa da Bíblia. Não. Só que eu busco, com a minha limitação, com as minhas fraquezas, com meus pecados, com os meus erros, eu busco a Deus porque eu quero conhecer dele. Eu quero, sabe, ser sensível à voz dele. E eu quero saber qual que desse meio aqui tá me enganando? Quem que tá falando a verdade e quem não tá? Porque se você não sabe qual que é a verdade, alguém chega falando algo para você, você vai acreditar? Então, assim, a pessoa que ela quer conhecer a Deus de verdade, ela não quer ser enganada por falsos profetas, falsos pastores, falsos monte de coisa que tem por aí, precisa buscar qual que é a verdade. E a verdade é a Bíblia. A Bíblia fala que o povo pereceu por falta de conhecimento. Então... E o povo não quer conhecer, Gi. O povo não quer conhecer. Mas nós estamos aqui para isso. Glória a Deus. Ainda bem que essa geração, que é a geração do avivamento, essa geração Z, que é onde nós estamos aqui sendo voz. Eu sou outra geração, né? Você ainda vem da geração Z. Na verdade, meus filhos vêm da geração Z. Que tem esse... o primeiro amor, né? Vem como o primeiro amor, essa chama, essa sede de conhecer, mas porque isso dá liberdade.
Dá liberdade. E quando dá liberdade, porque quando você anda aqui mesmo nas ruas de Portugal, você vê os jovens sedentos, dentro da própria igreja mesmo. Tem as pessoas que estão cedendo porque não se entregaram por inteiro. Estão ali todos os dias indo para a igreja, mas não se entregaram de verdade para Deus, para não ser íntimo. Ou seja, é o que eu sempre falo, tem Deus pela metade e não tem Deus por inteiro. Exato. É o que as pessoas estão cheias hoje. Se tiver pela metade, já tem muito. Hoje em dia é só um pouquinho mesmo. Sabe? E o pior é que eles ficam satisfeitos com um pouquinho. Mas quando... Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante todo esse processo que você passou, eu sei que você veio para Portugal, teve perrengues para chegar aqui. Você passou por algum estágio da depressão? Não, mas eu quase passei. E, Gi, eu clamava a Deus. Eu não orava, eu não pedia, eu clamava. Para Ele não deixar eu entrar em depressão, porque eu estava sozinha aqui em Portugal. E aí eu pensei, meu Deus, se eu entro em depressão aqui, sozinha, num país que eu cheguei agora, não conheço, não tenho minha família aqui, o que vai acontecer de mim se eu me enfurnar dentro de um quarto? Porque quando eu cheguei aqui, eu fui morar num quarto alugado. O que vai acontecer da minha vida se eu entrar nesse quarto aqui, ficar aqui e acabou minha vida e já era, sabe? Eu pedia muito para Deus, Senhor, me ajuda, me fortalece. Sabe, me dá força, cuida de mim, eu não posso entrar numa depressão. E eu sentia que eu ia entrar, porque eu sentia uma solidão, um desespero, um vazio, assim, eu me sentia abandonada no mundo, parece que eu era a única pessoa, assim, na Terra. Eu me sentia muito sozinha, era horrível. E como mesmo você buscando reverteu a isso? Deus, só buscando a Deus, eu pedia muito para Deus. Sempre jejuava, sempre. Foi uma época que eu jejuei muito, buscava muito a Deus. E foi isso que me sustentou hoje. Porque senão eu tinha entrado numa depressão. Porque no turbilhão de coisa que eu estava vivendo, não tinha como, sabe? Então, assim, foi muito pedido para Deus mesmo. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Trabalhando muito meu psicológico, muito, muito. Deus está comigo, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Esse momento difícil vai passar. Eu lembro que eu falava muito para mim, isso vai passar. E aí, pronto, glória a Deus. Passou. Né? Passou. E foi ali, através da pandemia, de quando você estava sozinha, sentindo sozinha, você se tornou empreendedora. Sim. E como foi você se ver no meio daquele caos, né? Que foi no caos ali, sentindo só e se ressignificando, trazendo você de verdade, estando ali com Deus. Deus, como diz, abriu uma porta para você, né? Sim, eu acho que foi meu primeiro grande romper, foi começar a empreender. Porque eu cheguei aqui em Portugal sem dinheiro, sem documentação aqui em Portugal e em plena pandemia. Um cenário, assim, caótico. E como eu não conseguia trabalho nem nada o que fazer, eu pensei, meu Deus, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, né? E, eu sempre gostei de cozinhar, fazer doce, sempre. E tanto é que quando eu vim para a Europa, cheguei na Espanha para estudar gastronomia. Nossa. Só que lá meus planos, né, foi um rebuliço. E então eu pensei, não, tá chegando a época de Natal, vou aproveitar esse gancho aí e vou começar a fazer doces para o povo encomendar já para ceia de Natal. E aí que eu comecei a de chocolate, numa cozinha pequenininha de um apartamento que eu dividia com mais 3 meninas, cada uma tinha ali seu quarto. E foi um grande romper para mim, porque, sabe, primeiro que naquela situação do meu sentimental, meu emocional, meu psicológico abaladíssimo. Outro que eu não gostava, não tinha essa coisa de me comunicar com as pessoas, principalmente vender. Eu sempre achei vendas a coisa mais chata que tinha, sabe? Porque eu pensava que vendedor é tudo chato, que fica querendo empurrar algo. As coisas. Eu tinha uma visão muito negativa do vendedor. E aí... E outra que, né, eu pensei assim, como que eu vou falar para as meninas que eu vou começar a fazer coisa aqui nessa cozinha, uma cozinha para nós 4, sabe? Então, assim, ai, meu Deus, que retetê. E aí, enfim, comecei lá, glória a Deus, e elas me ajudavam muito, elas me incentivavam, né? Eu achei que ia ter algum problema por eu ficar muito tempo na cozinha, mas não, elas me ajudavam a montar cenário para eu tirar as fotos dos bolos, dos doces, e elas foram minhas primeiras clientes. Levaram... Te validou. Uhum. Validou a sua receita. Sim, e elas levaram, porque elas são dos Açores, as 3. Elas estavam em Braga para estudar, que elas eram estudantes de psicologia. E aí elas iam passar o Natal nos Açores com a família e levaram meus doces para os Açores.
E assim, eu fiquei super feliz. E assim nasceu a de chocolate, sabe? E aí tá até hoje. Isso foi em 2020. E aí, você é sozinha? Tem sócia? Como é que é? Não, Hoje é sou de eu família? sozinha. Não, sou eu sozinha. E como é que é hoje para você gerir isso? Hoje realmente tornou a sua profissão. Tornou minha profissão. Hoje você faz da De Chocolate o seu negócio. Sim. Hoje, graças a Deus, tem uma carteira de clientes muito boas. Que realmente são muito bons, tá, gente? Eu sou suspeita, meu Deus do céu. E o que me ajuda a dar conta de gerir tudo sozinha é porque meu público é bem definido, né? É bem nichado. Então, você já trouxe a marca posicionada? Já. Eu vi, assim, no começo não era tão posicionada, né? Porque eu estava ali me descobrindo, não entendia nada, essa coisa de vender, de nananã e tudo mais. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo a posicionar de chocolate. E agora ela está mais posicionada. Então, por eu ter conseguido, né, definir e ter esse público bem nichado, eu consigo gerir ali sozinha, eu mesma, né, e não trabalhar freneticamente ou precisar de uma equipe, né? Até então, eu não tenho uma equipe, mas quem sabe em breve abrir um espaço, não sei. Só Deus sabe o que Deus quiser fazer na minha vida. E você ensina já? Tem como é que é sua mentoria? Ensina para as pessoas já? Eu falo assim, o chocolate com pimenta, né? Eu falo pra você fazer já um chocolate desse com pimenta, pelo amor de Deus. Eu vou ter que fazer o chocolate com pimenta e batizar de Gi. Exatamente. Faz um chocolate com pimenta, pelo amor de Deus. Já tem algumas mentorias, já tem alguns cursos voltados para... Porque, gente, eu sou suspeita. É muito bom, muito bom. E olha que eu não sou muito de doce. Gi, eu tenho isso estruturado na planilha, no computador. Papel. Ainda falta aplicar. E esse é um próximo passo que eu vou dar. É montar esse curso, né? Porque realmente a confeitaria, assim, tem muitos terroristas da confeitaria, né? Que dramatizam muito as coisas. Ai, que é tudo milimétrico, que é muito nananã. E sabe, de tanta gente deixa de começar, de ir para essa área gostando ou necessitando, né? Às vezes uma mãe solteira para lhe ajudar na renda, cuidar de seus filhos, não começa a produzir uns bolos, uns produtos, porque acha que é tudo uma coisa de outro mundo, que tem que ter equipamento tal, a batedeira tal, ou tem que ser tudo muito... Assim, parece que é muito burocrático, sabe? E eu quero trazer essa confeitaria da forma fácil e verdadeira e real do jeito que é. Sabe? Não é bagunçado o negócio, sabe? Tem, sim, os seus pesos e medidas, mas não é esse surto que as pessoas falam, sabe? Tentando supervalorizar. Eu acho que essas pessoas que trazem isso de que isso daqui é muito complicado de fazer, sabe? Querem supervalorizar o produto delas, só que elas não conseguem ver que elas estão prejudicando tantas pessoas, sabe? Então, assim, eu quero trazer essa confeitaria de forma leve, sabe? Ensinar que, olha, é fácil, dá para você fazer, sabe? Você não precisa ter um monte de equipamento. Eu comecei com um pote, uma bacia de plástico e um fouet. Eu batia meus bolos na mão, sabe? Eu não tinha batedeira, não tinha as coisas. Eu comecei ali do jeito que dava. E dá para fazer. Até hoje eu posso fazer um bolo batendo na mão. É só começar, exatamente. Então, assim, eu quero desmistificar essa coisa da confeitaria, sabe? Parece que é coisa de outro mundo. Então... Meu Deus do céu, gente, nós temos muita coisa. Bárbara, sobre identidade, sobre quem você era e como você foi, né? Tipo, quem você é hoje, quem Deus está trazendo para você dar a voz para essas mulheres. Eu falo que o seu texto me identifica muito com a minha filha. Sim. Né? Então, assim, eu vi um outro episódio seu também, do outro podcast. E eu também me identifico porque... Todas as pessoas, nós nos perdemos, né? E quando a gente realmente encontra Jesus por inteiro, ele nos devolve de volta a nossa identidade. Sim. Ele devolve de volta a nossa personalidade. E eu quero aqui agradecer você por estar aqui com a gente, tá? Nossa, Deus, veio lá do Porto. Pensa só, gente, para contar o nosso testemunho. Isso aqui é para mim, é? Isso é pra você, lá no Porto, peraí, gente. Eu quero eu te oferecer aqui hoje, ó, esse aqui, olha só, é da Bentos Best Food, é o nosso patrocinador oficial. Não é concorrente, eu sempre falo, claro, são parceiros, são para somar. Trouxe bolo no pote, temos salgadinhos aqui também. É o nosso patrocinador oficial hoje, que trouxe pra gente aqui. Eu sou suspeita, porque eu amo salgadinho desse. Você já comeu? Eu já comi um monte. Aquela tigelinha ali do fundo, eu já esvaziei ela, gente. Vocês não têm ideia. É muito gostoso. Top mesmo, uma delícia. Vou até comer, gente.
Já que você tá comendo, ela tava nos eu vou no bastidores, gancho. gente. Ela tava nos bastidores, tava ali. É muito bom. Meu Deus, ia falando com a boca cheia. Senhor da misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Gente, Mas ela aqui é vive natural, ó. aqui é vida real, né, Exato. gente? Pronto. É pra eles sentirem que dá muito bom, gente, ó. Eu quero te agradecer, tá? Manda outra logo também do bolo no pote, por favor. Isso, da Nanda. Olha que logo bonita. Fez Tá aquele... bonita. É o que você tava falando, aquela coisa simples, né? E fácil de fazer. Ou seja, essa logo dela já traz, assim, o desejo, né? De querer ter um bolo. Olha que legal. Exato, tá bem bonita mesmo. Simples. Tá elegante. Exato. Gente, já tô aqui fazendo até a... Dananda, muito obrigado, sabe? Eu nem vou experimentar, porque Tô minhas curiosa. convidadas que vão experimentar, tá? Aí Tá com a boa ela cara. trouxe minhas convidadas, elas que pegaram todas. Eu mesmo, pra mim, não sobrou nada. Mas olha só, esse aqui é o dela, tá, gente? Que ela trouxe pra mim. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver como é que vai estar a aparência desse Beirado brigadeiro. do O brigadeiro é de Porto, café, tá, gente? E é assim, ele... Eita, veio todo Meu estrambelhado. Deus do céu! Gente, ó, só na o viagem. ouro! Veio Gente, trupicando o negócio não, tudo. foca nisso aqui. Ah, Produção, não, gente. produção. Foca nisso aqui, Os olha coitados só. dos brigadeiros, gente. Não, olha essa Misericórdia. marca aqui, ó. DC. É, de chocolate. Olha isso. Nossa, de café. Ai, gente, delícia, gente. é muito bom. Meu Nossa. Deus do céu. Muito obrigada mesmo. Bárbara, onde que as pessoas podem te encontrar? Como que elas podem fazer as suas mentorias, os seus cursos que tá vindo aí? Ah, e falar uma coisa. Ela tem um podcast lá em Porto, gente. É verdade. Não poderia deixar de falar. Como é que elas podem te encontrar? Vende seu peixe aí, fala do seu podcast lá no Porto, como que as pessoas podem estar lá com você, né, para contar a história, porque eu falo, gente, podcast não é competição. Entendam, cada um tem uma mensagem para falar. Cada podcast que Deus inspira uma pessoa para fazer é para levar uma mensagem diferente. Então, isso não é competição, é você dar voz para outras pessoas que tá aí, ó, curadas para curar outras pessoas. Fala aí, Bárbara. O podcast se chama A Fonte. É o podcast da igreja que eu congrego, que é a Assembleia de Deus Porto, que fica ali em Paredes. Fica aqui o convite para você que é de Porto ou da região, Penafiel, Paredes, né? Enfim, vai lá fazer uma visita para a gente ali em Paredes. E você encontra o Instagram da Fonte no tanto, né, afonte.podcast, ou no meu Instagram, barbara.franco, que ali tem todos. Tem o da de chocolate, tem o da fonte, do podcast, tem todas as informações que você precisa. E a Bárbara em si? A Bárbara, o Instagram é abarbara.franco. Ah, E aí- eles esquecem de falar deles mesmo, né? Olha só, então você assistiu mais um episódio do Identidade Podcast. Quero te agradecer, Bárbara, por estar aqui presente comigo, estar sentado nessa mesa aqui, falando mais, né, do que Deus tem feito na sua vida. Eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade. Hoje eu que agradeço. E eu dou glória a Deus pela tua vida, pelo que você está fazendo, por você estar dando voz a tantas pessoas que estão trazendo coisas que realmente vão agregar na vida das pessoas. Então, você já se inscreve aqui no canal, né, do Identidade Podcast. Segue a Gi lá no Instagram para acompanhar sempre, para você sempre ser edificado. Porque a Gi, ela tem esse propósito de trazer transformação para a tua vida. Esse podcast não é à toa. Deus deu esse propósito para ela. E ela traz pessoas que também têm propósito aqui para agregar na tua vida. Então, Gi, a honra é toda minha. Agradeço demais. Tá? Foi um prazer estar aqui com você e com todas agradeço. vocês aqui maravilhosos. E que Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém. Olha só, esse foi mais um episódio do Identidade Podcast. Esse é o podcast mais viral da Europa. É aquele podcast onde vai te inspirar a ser você de verdade. Tivemos aqui com a Bárbara, uma mulher inspiradora, uma mulher que Deus trouxe de volta à real identidade, uma serva, filha amada, empreendedora. Se você quer saber mais sobre ela, continue aqui. Temos as redes sociais dela aqui e você pode estar acompanhando também. Olha só. Você sabe, né? Que euzinha aqui. Eu sou a melhor pessoa para te entregar os melhores cortes virais da Europa para você. Tá vendo esse coraçãozinho aqui? Clica nele, curte. Olha,
Pega aqui e compartilha para no mínimo 3 pessoas, porque o próximo convidado tá chegando e eu já tô aguardando ele aqui. Até o próximo episódio do podcast Identidade. Tchau!